Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 26 de março, quinta-feira, e o Ministério da Saúde anunciou aqui 77 mortes pelo novo coronavírus e 2.915 casos confirmados. Isso no dia em que, no mundo, tivemos a superação dos 500 mil casos, isso no planeta todo, e os Estados Unidos superando os casos da China, em quantidade de casos do coronavírus confirmados, da China, da Itália e da Espanha. O número de mortes ainda está bem atrás desses outros países, mas esses são os dados mais atualizados dessa crise, dessa pandemia que está aí atingindo o planeta, as grandes potências, nós que estamos aqui na franja também sofrendo com isso, todas as consequências políticas, sociais, econômicas. Falei muito sobre isso ontem no meu vídeo, caso você não tenha visto, veja, vale a pena. Aliás, comentei muito sobre reuniões ontem, O pessoal só faz reunião, hoje novamente reunião após reunião, e eu vi que alguns políticos parece que assistiram o meu vídeo, buscando realmente uma saída concreta, soluções concretas. É importante que a gente passe a ter medidas reais e não promessas. Então, assim, no plano político de medidas reais com impacto econômico, nós tivemos aí o anúncio por parte do Congresso Nacional de um Corona Voucher, que é um cheque cidadão, uma espécie de cheque cidadão para a pessoa, um auxílio financeiro para os autônomos, informais, pessoas desempregadas, quem tiver aí em dificuldades em função da crise econômica em consequência do coronavírus, vai receber um auxílio financeiro do governo federal. Esse auxílio, a equipe do Paulo Guedes havia projetado aí mais ou menos uns R$200. Lá no Congresso Nacional, eles resolveram chamar para si, para ter, vamos dizer assim, o controle da narrativa, para ter colher os louros políticos desta medida, e resolveram aumentar esse valor para R$500. Aí agora, no fim da tarde, início da noite, Bolsonaro foi lá no Alvorada, depois repetiu isso na live dele, agora vai ser R$600. Vamos ver quem vai cobrir a aposta, se esse valor vai continuar subindo. O Paulo Guedes havia dito na semana passada que não ia faltar dinheiro, já que está se abrindo um orçamento paralelo para atacar as consequências do coronavírus. Então parece que ouviram o Paulo Guedes falar assim, então já que não vai faltar dinheiro, vamos aumentar. E aí agora eles resolveram dar o troco e falaram assim, não, a gente paga, a gente cobre a aposta. Então vamos esperar aí, de repente o Congresso amanhã aumenta para 1.000. Teve sugestão aí da bancada do PT, que se pagasse um salário mínimo. De fato, gente, quem não quer, numa situação dessa, aliás, com muita gente sofrendo já as consequências econômicas desta pandemia, tudo que a gente quer é que as pessoas sejam assistidas para que não tenhamos consequências piores, porque aí você começa a ter, justamente, além do pânico que se tem já com toda a crise sanitária, você começa a ter fome, você começa a ter desespero, e isso pode descambar para um caos social, Então, o governo está aí finalmente concretizando a coisa. Ainda precisa aprovar, ainda precisa ser votado, aprovado. Hoje nós publicamos ainda há pouco a íntegra da minuta dessa PEC do orçamento paralelo, que abre um orçamento paralelo justamente para que o governo possa, através de um comitê de gestão dessa crise aí, possa fazer contratos, comprar equipamentos, insumos, e tudo isso com a fiscalização do TCU, fiscalização que deve ocorrer num prazo de 30 dias. Eu espero que dê certo essa fiscalização, porque se der certo, a gente vai cobrar do TCU que passe a aplicar essa rotina de fiscalização, porque o TCU tem muita gente bem intencionada, muita gente competente lá, mas nós sabemos que muitas vezes, na maioria dos casos, eles só fazem ali só análise de casos de desvios que já aconteceram, nos anos anteriores e tal, como fizeram com o BNDES e de vários outros, Eletrobras, enfim. O TCU sempre atua, na maioria das vezes, sempre atua depois que o fato já está consumado.
Então é importante que haja realmente essa fiscalização ali em cima do lance para impedir os desvios, né? Então vamos cobrar, vamos ver se vai dar certo esse novo sistema aí. O fato é que essa minuta da PEC desse orçamento paralelo prevê então essa fiscalização e prevê também que o Congresso Nacional vai ter poder de veto. Se achar que determinadas medidas ou determinados contratos ou qualquer outra iniciativa do governo federal nesse sentido não for do interesse público, né, eles vetam. Claro que esse interesse público você pode colocar qualquer coisa dentro. Né? Mais um capítulo da briga política, né, de quem tem mais poder, quem é que realmente tem que conduzir, né, o país em meio a essa crise. Bom, nós tivemos aí ao longo do dia também o anúncio de outras medidas que estão sendo estudadas e tal. Eu não vou me perder meu tempo com isso. A gente precisa se concentrar naquilo que é realmente que é concreto, né? E o que eu posso dizer em termos de boa notícia daquilo que é concreto e algo que, pelas minhas informações, pelas minhas fontes, nós teremos consequências imediatas, né? Consequências rápidas em função daquilo que está acontecendo no plano do combate ao coronavírus, né? Como, vamos dizer assim, estratégia na área de saúde. Eu estou falando de prevenção apenas, não estou falando de cura. Olha só, como é importante. Cura. As pessoas precisam entrar na UTI e sair. Enquanto estão estudando vacinas, etc. e tal, nós temos, né, já falamos disso, inclusive produzimos um vídeo exclusivo com essas iniciativas no mundo inteiro, né? Temos na França estudos sobre isso, na Índia, na China, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também resolveu estudar a aplicação da cloroquina, da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes graves. O Brasil seguiu na mesma linha. O Bolsonaro hoje falou até que cobrou do Exército já a ampliação da produção deste medicamento, justamente para que ele possa ser usado em larga escala. O ministro Mandetta ainda está um pouco cauteloso sobre a aplicação, obviamente, mas já está sendo pressionado pela equipe econômica, né? Então publicamos também que a equipe econômica está pressionando Paulo Guedes, aí, a turma que está em volta, que está muito conectada com o Palácio do Planalto, que é o quê? Quer que isso seja... que seja aplicado realmente em grande escala como uma medida mesmo que possa ser entendida como uma cura, como um tratamento para quem está com o coronavírus, tá? E quem desenvolve, obviamente, a Covid-19, que é a doença resultado desse coronavírus. E aí a gente tem uma notícia importante, que o Hospital IGESP de São Paulo hoje deu alta a 4 pacientes que estavam com a Covid, estavam internados em estado grave na UTI, e após 7 dias de uso da hidroxicloroquina, eles receberam alta. Olha que legal, olha que fantástica essa notícia. Eu não vi muito essa notícia nos grandes jornais, mas você vai ver aqui sempre no Antagonista e nos meus vídeos. É uma notícia fantástica. Ela, obviamente, animou o próprio presidente. Quem assistiu a entrevista dele no final do dia lá na frente do Alvorada, ali para a imprensa que fica ali, ou a live dele, pôde perceber o bom humor, né? Para quem está no meio de uma crise dessa, para quem foi absurdamente criticado em função do pronunciamento, para quem entrou em briga com governadores. Hoje, o humor do Bolsonaro surpreendeu muitas pessoas, né? Especialmente aquelas mais sensíveis, né? Aquelas que observam a cena política aqui em Brasília. Então, realmente, ele fez piada com isso, pegou as caixinhas de medicamentos e brincou com os repórteres na porta da Alvorada, falou que ia vender R$1.000 cada uma. Enfim, na parte séria, ele tratou desse tema na reunião do G20. Tivemos uma reunião do G20 hoje mais cedo, uma videoconferência, ele participou e colocou o tema, questionou para saber o que está acontecendo. Obviamente, o governo brasileiro está em contato muito estreito com o governo americano e lá está sendo estudado pela Marinha, há uma série de laboratórios e de institutos de pesquisa também dedicados a isso. E aqui no Brasil, essa
perspectiva também, seguindo nessa mesma linha. Então, o que eu posso antecipar para vocês aqui? Eu acredito que, segundo as minhas informações, o governo vai apostar de forma pesada, né, na importação, na compra desses medicamentos, dos insumos que produzem esses medicamentos para a produção em larga escala. Isso, gente, se começar realmente a dar certo, como já está, né? A gente aqui está começando a dar certo. Se isso se consolidar, se esse cenário de tratamento se consolidar, se fortalecer, a gente tem um outro horizonte de trabalho. Um outro horizonte de trabalho. Aí você já tem o controle dessa pandemia. E especialmente dos pacientes que adquirem o vírus, desenvolvem a doença e acabam indo para a UTI, ocupar uma UTI no hospital, sobrecarregando o sistema de saúde, que é esse o grande pânico. Não é nem em relação às mortes, já que, como já falamos aqui N vezes, o índice de letalidade do coronavírus é baixo. Mas o que compromete, o que causa todo o alarme, o que assusta é justamente o comprometimento do sistema de saúde, porque muita gente fica doente ao mesmo tempo e precisa de atendimento, precisa de internação. Então esse é o grande problema. Se a gente consegue tratar, a gente não fala ainda de prevenção, mas se a gente já consegue tratar esses pacientes, 7 dias numa UTI é razoável, tá? Porque a gente tinha paciente aqui que estava ficando 20 dias numa UTI. Então muda completamente o horizonte de trabalho. Então eu acredito que o bom humor do Jair Bolsonaro esteja diretamente associado a essa perspectiva que se abre, né? Em função desses primeiros resultados, em função dos estudos que estão sendo feitos aqui e lá fora, da troca de informações e realmente do entendimento de que essa pode ser a grande solução, a grande saída, e claro, a saída da pandemia, a cura, o tratamento. Você também tem uma saída, uma solução para o plano econômico. E aí você já não tem mais o desespero do desemprego, do caos social e de tudo que vem em decorrência disso. Então, paro por aqui, vou seguir com as notícias mais importantes do dia que eu separei para vocês, tá? Vamos lá. Assim, só um complemento. Em função disso, né, o governo zerou o imposto para a importação de substâncias que têm aplicação nesta cura, aí, nesse tratamento do coronavírus, tá bom? Isso é importante por quê? Porque a gente teve uma série de medidas concretas, o Bolsonaro também publicou decretos, já desde domingo tem acontecido isso, né? Novas normas, a gente publicou aqui a lista, a lista com todos os serviços que devem permanecer abertos, serviços considerados essenciais, né? Para que o país não pare. Então, dentro dessa lista aqui, nós temos a imprensa. Olha só que interessante. O Bolsonaro botou no decreto dele a imprensa como um dos serviços que não podem parar no âmbito aí dessa crise, dessa pandemia. É importante, importantíssimo. Você pode às vezes discordar da posição de um veículo, de outro, você pode não querer ler certas notícias, né? Sempre destacando que uma coisa é informação, outra coisa é opinião, né? Eu sempre digo aqui, eu trago aqui informação para você formar a sua opinião. Então, claro, vocês podem... Tem gente que gosta só de assistir, o pessoal da esquerda gosta só de assistir veículos da esquerda. Da direita, só de veículos da direita, tem menos veículos. O pessoal que não entra muito nessa questão ideológica faz aí passa, né, um filtro naquilo que está assistindo, assiste daqui, um canal aqui, outro ali, começa a comparar com as informações que estão circulando também nas redes sociais. Então, gente, olha, eu sempre disse aqui, sempre defendo, sempre defendi, quanto mais informação, melhor, né? E cabe a cada um escolher, filtrar e formar a sua opinião com as informações e sempre buscando, obviamente, informações verídicas, né? Com fontes confiáveis. Então, tá aqui, imprensa como serviço essencial. Façam a seleção de vocês.
Além disso, assistência à saúde são 36 serviços, né? Assistência social, atendimento à população, segurança pública, defesa nacional, defesa civil, transporte, olha que importante, transporte intermunicipal, interestadual, transporte de passageiros, táxi, aplicativo, telecomunicações, internet, sem a comunicação, sem a internet, o que seria de nós hoje, né? Nós todos, humanidade, né? Por isso também a gente é bombardeado com informações hoje do mundo inteiro, tudo ao mesmo tempo, então tão importante você ter a possibilidade de contar com um veículo como o nosso aqui, com um jornalista como eu, vou aqui puxar a sardinha para o meu lado sempre, para se informar, você não precisa concordar com tudo que eu falo, mas enfim, é muito importante. Então aqui, olha, telecomunicações, internet, serviço de call center, atendimentos no geral, seja para consumidores, seja para as pessoas que precisam de algum tipo de assistência, né? Às vezes assistência psicológica, assistência em saúde também, né? Saúde no sentido mais amplo da coisa. Serviço de captação, tratamento e distribuição de água, é óbvio, são serviços essenciais, estratégicos, captação, tratamento de esgoto, lixo, claro, geração, transmissão de energia, iluminação pública, serviços funerários, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, vigilância, prevenção, controle e erradicação de pragas. A gente não pode esquecer que não adianta a gente concentrar todos os nossos esforços para combater uma epidemia e esquecer que existem outras. Inclusive, até hoje na coletiva mais cedo, a coletiva aqui do Ministério da Saúde, um dos secretários comentou sobre o risco de se enfrentar, olha só, enfrentar 3 epidemias simultâneas. O secretário de Vigilância da Saúde, Wanderson de Oliveira, dizendo o seguinte, olha, teremos 3 epidemias simultâneas, o coronavírus, que é a novidade, teremos a influenza, que é uma rotina, todo ano acontece, e teremos também um pico de dengue, olha só. Então, olha, gente, aproveite para limpar a casa, né? Limpar o quintal, eliminar os focos de dengue, vacinem-se, tá? Fica o recado. Bom, a lista com os 36 serviços que são essenciais, precisam ser mantidos, está no site, né? Transporte, entrega de carga, serviços postais, compensação bancária. É bom que se diga o seguinte, o Bolsonaro também incluiu igrejas, né, templos em geral, cultos de todas as religiões, mas não é possível a realização, igrejas, templos e afins, não é possível a realização de cultos, de missas. Por quê? Porque esse decreto, a prática religiosa está submetida à orientação do Ministério da Saúde. Então, enquanto o Ministério da Saúde disser não pode aglomeração, não pode ter missa, não pode ter culto, não pode ter nada disso. Tá? Então, as igrejas, os templos, eles ficam abertos para casos específicos, ali, pessoa precisa de uma assistência, né, nessa situação de pânico, poder contar com assistência. No caso de loterias, a gente até comentou, hoje buscou aprofundar a informação, ontem chegou em cima do lance a informação, em cima do laço, e a gente não tinha ainda o detalhamento, a gente foi saber, apostas também continuam suspensas, então as lotéricas estão abertas para pagamento de contas, operações de compensação bancárias, etc e tal, saques afins, tá? Então, recomendo, eu não vou ler tudo aqui porque é muita coisa, mas o fato é que nós temos então esse decreto com essas informações importantíssimas. Só para um dado aqui de registro, o G20 nesta reunião anunciou uma injeção de 5 trilhões de dólares na economia global, tá? Então, importante a gente acompanhar isso aqui. Obviamente as cifras são bem mais tímidas, mas continuam sendo cifras importantes. E aí o meu alerta diário aqui, gente, não se esqueçam de como estava a nossa política antes, né? Antes de toda essa situação. Aqui a gente vinha alertando, muita pressão, os parlamentares tentando pegar dinheiro daqui, dinheiro dali para jogar na prefeitura sem fiscalização, todo mundo de olho nas eleições, né? Então o cenário de janela de oportunidade para os oportunistas, né, para os políticos canalhas que querem botar a mão no dinheiro, desviar o dinheiro da saúde para fazer caixa 2, não se esqueçam, vamos dizer assim, está latente em todo esse processo. Então,
Por isso a fiscalização é tão importante, fiscalização do TCU também, mas a nossa do lado de cá, especialmente. O que mais eu destaco para vocês aqui? A Confederação Nacional do Transporte pediu ao Supremo Tribunal para suspender os decretos de governadores e prefeitos que restringem a entrada de veículos e pessoas em estados e municípios. Fundamental, estamos acompanhando esse pedido aqui de liminar, esperando uma decisão correta do Supremo. Vamos acompanhar e assim que tivermos essa decisão, vocês ficarão sabendo em primeira mão. Vocês que acompanham o Antagonista e são assinantes do A Mais, que receberão essa informação, inclusive, antes. Bom, que mais eu posso destacar para vocês? É isso, o Bolsonaro, inclusive nessa entrevista que ele deu lá na frente da Alvorada, voltou, obviamente, a criticar esses governadores e prefeitos que tomaram decisões, né, medidas aí mais radicais no âmbito de fechamento de quarentena. Teve municípios que não tinham nenhum tipo de registro, que não tinham nada. Voltou a falar do impacto econômico disso. Falou aqui, olha, dos autônomos informais. Nós temos 38 milhões de autônomos no país, que são as primeiras vítimas, né, econômicas, dessa crise econômica decorrente da crise sanitária. São pessoas que não têm reserva, não tem, na geladeira ele só tem 10% da carga, né? Então comecei hoje o socorro a pequenas e médias empresas que tem a ver justamente com aquela compensação, né, que a gente está aguardando a nova versão do MP. E aí voltou a falar justamente que alguns governadores e prefeitos exageraram nas doses, fecharam comércio, negócio está sendo uma catástrofe, né? Não tem mais diarista, a rede hoteleira está fechada, não tem barbeiro, não tem Uber, não tem nada. E ele diz o seguinte, olha, eu fiz a minha parte alertando com palavras duras ou toscas, mas verdadeiras. Olha, isso aqui é muito importante, é uma frase que parece simples, mas é muito importante, porque também é uma autocrítica, é um entendimento de que muitas vezes a comunicação ela é tão essencial para a mensagem chegar à audiência de uma forma correta. Então eu acho que ele entendeu. Claro que ele não vai dar o braço a torcer, mas como importante, tá? Isso, gente, olha, eu ouvi críticas, não é só de gente que está na oposição, eu ouvi críticas na cúpula militar, de gente que apoia o governo, de empresários. Eu converso com muita gente todo dia e, olha, todos foram unânimes em relação àquele pronunciamento. Às vezes o pronunciamento você pode, às vezes não. Um pronunciamento como esse, a nação, é muito diferente de uma entrevista na porta do palácio ali, porque você pensa o discurso, escreve o discurso, você lê o discurso. Então, ficou claro, eu acho que para ele também, que esse discurso não foi o melhor discurso para fazer que a sua mensagem chegasse. A gente não pode ficar aqui dependendo de tradutores, né? O presidente da República não pode falar uma coisa e depois ficar esperando que ele seja interpretado da forma correta, tá certo? Então, aqui a frase dele é um pouco de autocrítica também. Eu espero que pense e reflita. Não estou falando aqui de estilo de governar, estou falando aqui da mensagem, como ela precisa chegar. E a gente tem que sempre considerar o cidadão médio, né? Aquele que às vezes não acompanha a política de uma forma tão intensa e que está ali no meio da coisa, sendo bombardeado de um lado e de outro. Então, como é importante que a mensagem chegue para ele de uma forma correta, para ele entender aquilo que está sendo feito pelo governo em todas as suas instâncias, tá? Que mais eu destaco para vocês? Bom, temos aí algumas consequências, né, interessantes do coronavírus, né? Algumas não tão bacanas. Algumas boas, por exemplo, né, nós temos aqui várias iniciativas ao longo do dia de destinar recursos, né? O Aras quer agora pegar aquele dinheiro lá, os 51 milhões do bunker do Gedel e colocar para o combate ao coronavírus. O Bretas pegou aqui quase 10 milhões obtidos pela Lava Jato, também destinou para isso. Várias iniciativas como essa se repetiram aqui, olha, recursos da Operação Calvário, né, aquela lá da Paraíba, também serão remetidos para hospitais. Então, coisas muito interessantes. Por outro lado, nós tivemos, em função da recomendação do CNJ, né,
nós tivemos aí algumas decisões importantes no plano da justiça, de liberação, transferência de regime, né, regime prisional. Vários presos, inclusive o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o seguinte: quem tiver preso com mais de 60 anos tem que ser transferido para regime domiciliar. E aí a gente teve várias decisões nesse sentido também, em função daquela recomendação do CNJ. Tudo isso como decorrência do coronavírus. Então, o Bretas mandou para casa o Dario Messer, com tornozeleira, e a mais importante, a decisão da Justiça que mandou o Eduardo Cunha, tá? A decisão lá da Gabriela Rato mandou o Eduardo Cunha para casa também. Eduardo Cunha que sofreu uma intervenção cirúrgica na semana passada e agora, em função disso também, o Dario Messer também. Então, ele agora vai para casa, tá? O que mais eu destaco para vocês? No meio disso aí, os traficantes, o Extra publicou essa notícia mais cedo, eu achei fantástica, né? Porque realmente ela sintetiza muito daquilo que a gente vive no nosso dia. Os traficantes suspenderam os bailes funks. Já tinham dado toque de recolher, agora suspenderam o baile funk. No complexo do Chapadão, o tráfico suspendeu os bailes por tempo indeterminado. Aí um aviso publicado nas redes sociais diz o seguinte: a diretoria resolveu suspender a realização dos nossos bailes pelo motivo que todos já sabem. Essa praga desse vírus vem se espalhando pela cidade e essa parada é muito séria. Enquanto não tivermos tranquilidade, o baile estará suspenso. Devido à atual situação dessa pandemia de coronavírus em toda a região, não terá evento neste sábado. Pedimos a colaboração de todos, evitar aglomerações, som altos e bares. Grato, a diretoria agradece. Ó, é essa a síntese do país. Boas notícias, notícias não tão boas, algumas que parecem fake news como essa. E a gente segue adiante. Eu vejo vocês amanhã em mais um Momento Antagonista. Agradeço sempre a audiência. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, fazer com que essa informação, nosso jornalismo independente, chegue ao maior número de pessoas. Isso só depende de você, tá? Então curta o vídeo, compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. É de graça. E a gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau.